Então vamos para o capítulo 11. Belarmino, o doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas, traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia, olha isso aí, a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Então, não existe inferno, né? Eterno. Uns mais, outros menos. Não, muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos, reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Ó. Então, melhor é não errar, ou errar menos. Mas se errar, o caminho está aberto para novas oportunidades. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira, é meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-se afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou como vi. Com que? Então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Eles são assim bem, né, abertos, né? Ninguém fica escondendo onde errou. Isso é uma característica que o André Luiz aprendeu lá no Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar. Transparência. Transparência. Você viu que ele falou? E se eu começasse a reclamar, o seu perispírito ia ficar meio uma forma escura, e os nossos instrutores perceberiam isso e já te chamaria atenção. Meio, ou você faz ou você faz. Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou o sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requintava a alma e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribuiu a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entendeu, meu?
Então, eu fiz aqui um raciocínio, né? Ensinar é servir. Tem a ver com doação. Quem ensina, doa. Uma das coisas que ele mais de importante tem é a sua capacidade, seja ela intelectual, seja afetiva, porque ensinar não está só afeto ao professor. Né? Uma mãe ensina, um evangelizador ensina, um bom patrão tem a possibilidade de ensinar. Realmente. E marcar a pessoa, porque ensinar é isso. É do latim, ensinare, marcar. Você marca a pessoa quando você ensina. E ela aprende, e ela observa, e ela cresce. Basta você lembrar os seus professores, que você, né, desde lá do... Eu me recordo aqui que eu fiz aqui no José Cândido. Eu me recordo da minha professora do primeiro ano, Dona Inês. 7 anos eu tinha. Ela ensinando. Não esqueço. Uma professora também que ainda é viva, a Dona Joana, Dona Joaninha, do 4º ano. Você conhece ela? Você lembra o sobrenome dela? Estou tentando lembrar aqui porque mais gente deve conhecer. Scaranello. A filha dela é a Anabel. E o Ricardo? É o filho. O dentista. Foi meu colega de profissão. Ela ensinava com afeto. E o afeto também ajuda a preparar o conhecimento para a pessoa receber melhor. Então vamos lá. Sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Mais um. Com conhecimento, mas, segundo a análise dele, fracassou. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Eu fiz uma anotação aqui na outra página sobre aquele tema ainda, eu pus aqui, ó. Quanto maior a evolução do espírito, mais ele deve servir. Acho que é isso, né? Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Você vê, não é só médiuns que são preparados, doutrinadores também. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Deve ser a esposa dele, né? Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Olha que interessante isso daí, né? Ele teria que construir com o exemplo. A prática, né? As pessoas iam passar a admirar ele, confiar nele, e aí depois viria a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviavam muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Olha essa informação aqui, gente. Você acha que você caiu de um paraquedas aqui? Notadamente, quem está, assim,
sem falsa modéstia, quem está inserido na doutrina e trabalhando, desperto, raramente ele veio aleatoriamente. Quando eu falo veio, não estou dizendo veio para o espiritismo, estou dizendo veio para a encarnação. Aleatoriamente. Alguma coisinha teve. E isso, embora possa ser um motivo assim da gente ficar, ai que legal. Faz um ai que legal todo mundo aí, rapidinho e pequenininho. E depois já esquece, vão trabalhar. Não fica ai que legal, e amanhã você acorda e esquece as coisas, e ai que legal. Ai que legal assim, ó, ai que legal. Nem acaba, é legal. Se não, mas olha que informação aqui Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão. Ó, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Eu quero fazer um destaque dessa frase. Eu coloquei aqui 2 pontos. E que, para mim, essa frase resume, talvez não completamente, porque pode caber outras colocações, mas resume a nossa encarnação na Terra. O que você veio, o que nós viemos fazer aqui. Vamos lá, relê-la. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal. Você acha que você está aqui para resgatar-se? Hã? Fundamentalmente você está aqui para resgatar-se. Como? Aí vem os comos, vem os modos, vem as estratégias, vem as formas. Mas você está fundamentalmente aqui. Não só isso. Aí ele fala, meu resgate, e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Porque ele vinha com a característica de um doutrinador. Mas se ele tem um outro tipo de trabalho, vai fazer outro tipo de trabalho ajudando pessoas no campo da caridade, no outro campo, porque aqui também é caridade, mas de forma diferente de caridade. Não tem problema. Então pare e pense. Porque normalmente a gente pensa que a gente está aqui para ser Robson, casado com Célia, tendo filhos, sendo um profissional. Você não foi para isso que você veio aqui. Não foi. Isso são as circunstâncias da qual você está aqui. A Elisa está amparando ele, nobremente. Né? Porque ele tem uma missão. Ela também tem. Só que não é o momento da ênfase, mas ela pode ser que ela seja o esteio dele. Não é? Dentro da família, você pode cumprir isso aqui? Perfeitamente que pode. E deve. Resgate pessoal. Dentro da família. Aliás, é onde começa. Então, às vezes, a gente fica iludido. Porque construiu um império material na vida material. Não é? Chegou numa fase da vida e está crescendo, está crescendo. Pô, que bom! Para! Começa a devolver para a vida o que ela te deu até agora. Mas dá muito, viu? Porque você vai ser muito cobrado. Dá muito. E eu fico impressionado com pessoas que estão assim. Isso é opinião particular minha. E não enxergaram isso de devolver para a vida
o que a vida lhe deu, que às vezes é custoso uma vida inteira trabalhando e construindo. É importante, claro, eu fiz isso. Mas agora, já fazia antes. Desculpe, estou usando muito eu hoje, mas vamos falar qualquer outra pessoa. Devolve, começa, trabalha, enxerga, faz o seu tijolinho, o seu trabalho, né? Encerro essa fala. Uma opinião pessoal disso que ele falou. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Mais um. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão, desde criança. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Está vendo? Se é. Muito. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Ele era o doutrinador. Esse é o contexto. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Começou o problema aí. Começou o problema. Ele queria provas. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, Chico fala que quem cai pela inteligência demora muito mais para levantar do que quem cai pelo coração. Aqui. Comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam. Falsa posição. Olha o detalhe. Que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Eu fiz parte de grupos de pesquisa. Tem muita gente pesquisador lá que... Complicado, hein? Meio acadêmico de pesquisa científica é isso aqui. Fogueira das vaidades. Profundamente. Intelectualizados somente. Com as devidas exceções. Sempre temos que dizer isso, né? Vamos lá aqui. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Coisa pega, tá vendo? Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, queria ficar bem na foto, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições dos planos invisíveis. Os médiuns, eles que sofriam. O resultado era sempre negativo. Por que é sempre negativo? Porque esse é um dos grandes escolhos que a ciência humana terá quando vai tratar da ciência espírita. Para pesquisar na ciência espírita, você precisa saber que o espírito vem quando ele quer. Eu fazia pesquisa com um ratinho, lá atrás com um cachorrinho. Eu punho um ratinho para cá, punho um ratinho para lá. Agora você come, agora não come, agora bebe água, agora não bebe. Mas e o espírito? Eu tenho controle sobre essa amostragem? Nenhuma. Então, por isso que os resultados davam sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. A dúvida. Mas você viu o que motivou a dúvida?
Ele não conseguia os objetivos dele. Frustrava. E aí ele, acho que não está certo isso, essa doutrina. Então ele vai fazendo um movimento assim, né, mental, e olha onde ele vai chegar. Perdi a serenidade de outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos. Comecei a ver companheiros de má fé, má vontade. Olha como muda. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Lembra que a gente estudou ontem esse assunto aqui? Não foi? Do médium que... Como que era mesmo o estudo de ontem sobre esse assunto? Dessa questão da dúvida. Aqui, ó, que está explicando um exemplo. São todos assim. Mas aqui um exemplo de um médium que foi levado, ou que se levou, né, à dúvida. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível. Olha esse ponto de vista dele aqui nesse parágrafo. Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nossa doutrina? Porque não é assim que se constrói. Eu já vi essa resposta. Você não vai construir a fé no outro fazendo aparições. Né? Se pegar cada uma pessoa, você acredita no espírito? Não, senta aí, vai. Apareceu um espírito aqui, roubo. Semana que vem ela já não acredita em mais nada. Se não tocar, se não mexer, se não fizer um movimento de crença, quantos que não voltaram para agradecer a Jesus? Isso está mais do que estabelecido. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante. Olha aí. Ó Deus aqui, ó. Elisa era Deus. Onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é um livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Não é isso? Você vê como é individual e, aprendemos isso, intransferível o processo. Individual. Sim. Foi preparado. Sim. Teve preparado material da doutrina. Mas essa foi a minha hipótese de trabalho. Talvez, não sei se o grupo entendeu. Eu considero, aí o Ricardinho fez aquele toque lá, mas eu considero que são esses casos, e a maioria dos médios que estão aqui, nós estamos num meio, entendeu? É como se você estivesse em cima de um muro, se equilibrando. De um lado, o paraíso, do outro, cheio de crocodilo. Você está em cima do muro andando, se equilibrando. Daqui a pouco nós vamos ser espíritos mais fortalecidos, bem mais fortalecidos. Mas eu falei daqui a pouco, né? Tiro daqui a pouco. Daqui a muito, nós seremos espíritos mais fortalecidos. E então vamos lidar melhor com essas coisas. Vamos também receber preparo. Mas vamos lidar melhor, porque nós teremos já uma força que vai falar, vai nos chamar para trás e falar, não, eu vou continuar firme. Esses casos, eu reputo que os médiuns, não é que eu reputo, está registrado, sobrepôs-se as questões inferiores às superiores. Então, você está vendo que nós estamos naquele... Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Naqueles 6 horas da tarde que você está de carro, está um sol, mas já está escurecendo. Nós somos assim. Nós estamos bem, amanhã nós estamos mal.
somos capazes de fazer uma coisa maravilhosa, mas também somos capazes de causar uma frustração, uma decepção, destruir corações. Por isso mesmo, taxava-o de velharia, o Evangelho. Ó, mais um aqui, ó, para você anotar aí. Velharia, o Evangelho. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construção eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, porque ela existe, mas da politicália inferior. Então, do agrupamento cristão para a politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Então, aí você já dá uma puxadinha, né? Você faz um puxadinho para os nossos políticos aí que estão na politicália inferior. Mas a cada um será dado, né? Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Magna tentativa. Então é o que nós estamos vivendo hoje, hein? Dei exemplo aí daquele médium lá, da abadia lá, né? No final da encarnação, embora a gente não saiba como era lá no começo, tem isso também. Não quero ser advogado do diabo, mas às vezes não era assim tão bonzinho já no começo. Mas pode ser que seja. Mas vamos para frente. Mas é uma consideração, porque a Ana Paula falou, eu entendi a fala dela, mas às vezes não é. Enganou bem, só que no final perdeu um pouco o traquejo de artista e aí desandou. Vinha. Ó. Vamos lá. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do Bezerra de Menezes falando lá no Obreiros da Vida Eterna. Pode soltar, minha irmã. Pode desencarnar. Jesus autorizou o seu descanso. E você virá com o corpo coberto de cicatrizes, os seus sacrifícios. Olha que coisa linda. E aqui ele está vindo com o corpo coberto de enfermidades. Está feio. Com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Foi o que ele foi. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos. Você viu? Revivescência da minha inferioridade antiga. O doutor Inácio é top. Nós temos sucata. Top. Sucata está acumulada. Aguardando. Esperando a revivescência. E eu acho que todo mundo aqui tem essa revivescência, não tem? Só que você... Opa! Peraí. Não. Senão, você está no mundo errado, na dimensão errada. Relegou a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e encarnados, e o resto, o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou. Mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando. Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros,
mas também é o centro de grandes lições.